Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estudar escatologia é um desafio, é algo que muitas vezes é complexo de compreender, mas há uma grande importância em estudar escatologia. E neste vídeo nós traremos 8 motivos por que estudar escatologia. Escatologia é a junção de duas outras palavras, escatos, último, e logia ou logos, estudo. Então temos o estudo das últimas coisas. E olhando para os acontecimentos da humanidade e vendo muitas vezes as pessoas com a inquietação sobre eventos escatológicos, nós vemos a partir deste vídeo fazer uma série de vídeos sobre questões escatológicas. E a primeira é: qual a importância de estudar escatologia? E a primeira, porque é uma revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 1 e versículo 1, o texto diz: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as notificou a João, seu servo. O teor da mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre era mostrando a sua vinda, mostrando o desprezo que os seus tiveram pela sua vinda, mas mostrando o seu juízo, mostrando o seu retorno, mostrando os sinais do fim dos tempos, como estariam as pessoas, como estaria o mundo, mostrando que quando ele voltar, ele deve achar as pessoas com fé e fazendo conforme a vontade do Senhor. O Senhor Jesus Cristo pregou muito sobre as últimas coisas. E aqui no livro do Apocalipse em especial, nós temos uma revelação do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que apareceu a João na ilha de Patmos com toda aquela sua aparência de glória. Então, primeiro ponto, qual o motivo de nós estudarmos a doutrina das últimas coisas? Porque é uma revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, porque é plenamente feliz aquele que vive a esperança deste livro. Em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 3, o texto diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Completamente satisfeito em Deus, completamente feliz, é aquele que ouve, que lê e põe em prática as palavras desta profecia, guardando-a no seu coração, porque o fim está próximo. Com toda a certeza, olhando para as coisas do fim, não olhamos e nem devemos olhar com sentido apenas de coisas catastróficas, de morte, de destruição. Mas quando nós olhamos para as coisas do fim, estamos olhando para a nossa plena redenção. Estamos olhando para contemplar a face do nosso Mestre e viver de fato para todo sempre com Ele. Em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 17 e o 18, o texto diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ou seja, toda a tribulação e sofrimento deste tempo presente não é em nada em comparação com aquilo que está reservado, com aquilo que está preparado para se revelar naquele grande dia, dia de reconciliação de Deus com toda a sua criação. Então, o segundo motivo é que é plenamente feliz aqueles que vivem a esperança deste livro. Terceiro motivo, por que estudar escatologia? Porque são instruções para a igreja do que virá. Em Apocalipse capítulo 4 e versículo 1, o texto diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois destas, ele está fazendo referência ao que acontecerá às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. E depois destes acontecimentos, virá outros acontecimentos.
Então a importância de estudar escatologia diz respeito sobre o que virá sobre nós, o que virá sobre a humanidade, o que virá sobre as nações. E isso é de suma importância para que a nossa alma esteja ancorada no Senhor, esteja esperançosa com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de partir para o motivo 4, eu quero lembrar você, se você não é um dos inscritos do nosso canal, se inscreva no nosso canal, nos ajude também compartilhando e deixando o seu comentário sobre esses importantes temas, principalmente sobre escatologia. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O quarto motivo por que estudar escatologia é porque a Bíblia registra um grande número de profecias. Aproximadamente 37% das Sagradas Escrituras são profecia. No Novo Testamento, apenas 3 livros não possuem o assunto escatologia, que são Filemon, 2 João e 3 João. Veja a importância de nós estudarmos a doutrina das últimas coisas. Veja o tamanho do volume de textos sobre os últimos acontecimentos que há nas Sagradas Escrituras. Não podemos ser negligentes nesse assunto. Por mais que muitas vezes pareça um desafio, e é um desafio, nós devemos nos dedicar ao estudo da escatologia, não só apenas do livro do Apocalipse, mas das profecias em geral, dos profetas do Antigo Testamento, tudo que desencadeará um entendimento melhor sobre os últimos acontecimentos da história da humanidade. O nosso quinto motivo por que estudar escatologia é porque a mensagem fundamental e central desde os primórdios da igreja é uma mensagem escatológica. Desde sua inauguração em Atos capítulo 2, quando todos acusavam de Pedro e os demais estarem bêbados por não compreender a chegada do Espírito, qual foi a resposta de Pedro? Não, isso é o que havia sido predito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, versículo 17, acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda carne. Aqui ele deixa bem claro que nos últimos dias, e ele vai pregar aqui em Atos capítulo 2 sobre Jesus ser o Senhor e Cristo anunciado. Na Santa Ceia, instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo e cumprida pela Igreja, ela tem o seu propósito escatológico. Em 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 26, o texto diz que porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A Santa Ceia é um memorial do que foi feito e do Cristo que virá. Quando nós participamos da Santa Ceia, estamos confirmando que permanecemos em sua presença como corpo de Cristo e estamos anunciando, Ele virá, Ele virá, Ele virá. Então a importância de estudar escatologia é porque desde os primórdios da igreja, a igreja anuncia as últimas coisas. Ainda na igreja primitiva, o autor aos Hebreus exorta os cristãos que eles já deveriam ser mestres pelo tempo em que eles servem a Deus, e não meninos como são considerados meninos. E no capítulo 6 de Hebreus, nos versículos 1 e 2, ele diz, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Ele está falando sobre um crescimento progressivo da nossa condição ética, moral, mas também relacionada ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não lançando de novo os fundamentos do arrependimento, das obras mortas da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O que é que ele está dizendo? Que todo esse entendimento sobre a doutrina das últimas coisas, sobre a ressurreição, sobre os juízos que virão, isso é doutrina fundamental e básica do novo convertido. E eu quero que vocês deixem de ser menino e cresçam. Então é importante estudar escatologia, porque desde a igreja primitiva eles davam uma grande importância a isso, mostrando que é coisa de novos convertidos dominar também essa área. Saber o que virá, o que irá acontecer, qual é a nossa esperança. Então precisamos estudar escatologia para que pelo menos naquilo que é fundamental da fé cristã nós possamos estar firmes. Devemos estudar escatologia porque é a conclusão da revelação progressiva e bíblica da história da humanidade.
Vejamos o que Paulo, em Romanos, capítulo de número 8, e versículo 19, ele diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criatura ficou alienada e distante de Deus. E agora, com o sacrifício de Cristo, nós temos a reconciliação de Deus com toda a sua criação. Foi-nos dado, ou seja, a igreja, o ministério da reconciliação. E nas últimas coisas, isso que traz uma expectativa muito grande de toda a criação se cumprirá. O que é? A plena perfeição da criação com Cristo Jesus. Estaremos com Ele com corpos diferentes para todo sempre o servindo. Então, estudar a escatologia é importante porque nós compreendemos o que isso foi revelado de forma progressiva desde o início das Sagradas Escrituras até aqui na doutrina das últimas coisas, porque é progressivo, porque é bíblico e mostra a conclusão da história da humanidade, iniciando com Cristo abrindo o livro que está na mão do Deus eterno, tendo esse livro os últimos acontecimentos da história. E uma boa parte desses acontecimentos foi revelado aqui nas Sagradas Escrituras. Por isso, a grande importância de estudarmos escatologia. Precisamos estudar escatologia porque é uma exortação a nos conservar puro diante da manifestação de Cristo, que será de forma iminente, ou seja, a qualquer momento. Em 1 João capítulo 3, os versículos 2 e 3, o texto diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Se nós iremos nos encontrar com aquele que é completamente puro, semelhante a Isaías, que viu a visão do trono do Deus Todo-Poderoso e percebeu que não só a nação de Israel, mas ele também tinha lábios impuros. E ele foi purificado com a graça, com o amor de Deus, com o fogo do Espírito de Deus. E se estamos esperando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós recebemos no estudo da escatologia uma exortação a nos guardar na fé, a estarmos com as nossas lâmpadas acesas, a nos conservar puro, porque de forma iminente o nosso Cristo irá nos tomar por força para estar com Ele, a salvos da grande ira que virá sobre o mundo. E essa exortação das últimas coisas, ela nos traz alegria e não tristeza. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,13, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem estuda a doutrina das últimas coisas, estuda com a esperança da manifestação de Cristo, a glória e a exaltação da igreja, enfim, estando em uma plena comunhão com o Senhor. Então não sejamos ignorantes acerca dessas informações. Vamos estudar a doutrina das últimas coisas para que a nossa esperança seja alimentada e nos conservemos em vida na presença do nosso Senhor. Meus queridos irmãos, chegamos ao nosso 8º motivo por que estudar escatologia. Desde já queremos agradecer aos irmãos e pedir que deixe o seu comentário e também nos ajude compartilhando os nossos vídeos. A partir deste vídeo, nós faremos uma série de vídeos sobre as questões do fim, as questões das últimas coisas, trazendo aqui para os irmãos esse tipo de conteúdo sobre escatologia. E o nosso 8º e último motivo por que estudar escatologia é porque nos protege das teorias conspiratórias que têm por objetivo aterrorizar por não terem esperança. E dentre qualquer acontecimento que venha sobre a história da humanidade, sobre o Brasil e sobre o mundo, as mídias sociais estão cheias de teorias do que virá, do que irá acontecer. E nenhuma delas traz esperança aos corações, a não ser aterrorizam as pessoas, a ponto das pessoas ficarem enfermas psicologicamente, com medo daquilo que virá, e se distanciar mais ainda do estudo da escatologia. Pelo contrário,
O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3 e versículo 15, ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quem estuda a escatologia se torna esclarecido, mesmo diante das dificuldades dos textos, mas se torna esclarecido, esperançoso, feliz, porque ele sabe que o que está reservado para a igreja é glória, é alegria, é lágrima que será enxuta e não teremos mais sofrimento, é se encontrar com o nosso Cristo, é agora deixar de conhecer em parte e conhecer de forma plena o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. Não seguindo e nem deixando ser aterrorizado pelas teorias conspiratórias da internet, em que todo mundo vai morrer, em que foi liberado o anjo para matar todo mundo hoje, ou o anjo vai vir amanhã, em que vários missionários serão assassinados amanhã. Não! A nossa esperança da doutrina das últimas coisas é uma esperança de glória, é uma esperança de juízo para quem não está na presença de Deus, é juízo para quem despreza Deus, é juízo para quem é ímpio, mas para quem faz parte do corpo de Cristo, o Senhor Deus nos livrará da ira futura e nos deixará, assim como os hebreus lá no Egito, bem cobertos, protegidos e bem guardados na sua presença. E dentro dessa nossa esperança da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que são adeptos das teorias conspiratórias que divergem dos pensamentos das Sagradas Escrituras, estão preocupados em apenas aterrorizar as pessoas. Muitos deles acusam os cristãos dizendo que o seu Cristo disse que iria voltar, mas faz 2000 anos que ele disse que voltaria e ainda não voltou. E aí, como você explica isso? Mas Pedro já havia dito em 1 Pedro 3,15 que temos que estar preparados para responder com mansidão acerca da nossa esperança. E por isso eu quero finalizar esse vídeo lendo o texto de 2 Pedro, ainda o próprio Pedro, explicando acerca da volta de Cristo. 2 Pedro 3, do 9 ao 13, o apóstolo Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele já respondeu aqui. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor Jesus Cristo não voltou até esse dado momento e esperamos de forma iminente pelo seu amor, pela sua misericórdia. O Senhor Jesus Cristo está se utilizando através do seu Espírito por meio da igreja para anunciar o arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Primeira pregação de João Batista. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Primeira pregação de Jesus. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Primeira pregação de Pedro em Atos capítulo 2. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele tem dia, hora, minuto e segundo para que os acontecimentos das últimas coisas, em especial da sua volta, se manifestem. Pedro ainda continua no versículo 10 ao 13 dizendo: mas o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, não é no momento em que esperamos, mas devemos esperar de forma iminente, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Ele mostra agora o nosso caráter, a nossa conduta enquanto esperamos tudo isso. Aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita justiça. Ou seja, não aguardamos destruição, haverá a renovação, haverá o juízo, mas para os justos nós aguardamos a promessa bendita da esperança de estarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então estude escatologia conosco, esteja atento aos nossos vídeos. Nós traremos de forma resumida várias questões e posições bíblicas acerca da doutrina das últimas coisas. E o meu desejo é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lhe conserve puro e santo até a sua vinda. Deus abençoe a sua vida em nome
de Jesus.